Eu resolvi chamar a minha carteira de carteira HODL. Ela faz com que você conquiste seu primeiro Bitcoin mais rápido. É 100% automatizada. Você não tem trabalho algum. Só precisa clicar no botão abaixo e investir como eu. Esse vídeo aqui é loucura, hein, pessoal? Se você não deu like ainda, eu vou ficar maluco. Se inscreve no canal e dá like, porque vai ficar doido a partir de agora, tá? Mas vamos falar primeiro do gráfico de preço. Vocês estão vendo aqui o preço do Bitcoin? Parece uma loucura, né? Saindo aqui do fundo dos 15 mil dólares, já está no dobro do preço. Ou seja, em 3 meses e pouco, o Bitcoin dobrou de valor. É assim que acontece, pessoal. É de um dia para o outro, como eu vivo falando para vocês. Então o Bitcoin disparou absurdamente, finalmente rompeu a região dos 25 mil dólares, essa primeira resistência que a gente tem aqui no meu gráfico, né? Marcado na linha branca. E como eu falo para vocês há muito tempo, e vocês ficavam rindo aqui, muitos comentários falando, Guilherme, o Bitcoin está caindo, você está falando que ele vai subir e ele vai romper os 25 mil dólares. Rompeu, pessoal. E o que eu falei para vocês é, na hora que rompesse os 25 mil dólares, ele ia subir direto para a região entre os 28 e os 30 mil dólares, que é essa próxima resistência, essa linha branca que a gente tem aqui dos 28.400. Por quê? Porque se vocês voltarem aqui no tempo, ó, se vocês voltarem aqui, tá difícil de controlar isso aqui, hein? Se a gente voltar para cá, pessoal, olha só, para este momento aqui que teve a queda, estão vendo? Lá em junho de 2022, caiu direto, né? Ó, sem freio, ó a queda que teve aqui. Então, a tendência é, na hora que rompesse essa resistência dos 25, subisse também direto de volta para essa região aqui, dos 28 mil dólares, que também foi suporte aqui atrás, estão vendo? Foi suporte aqui, ó, em junho, julho de 2021 e também aqui em janeiro de 2021. Então, é uma resistência conhecida e agora o preço está justamente testando essa região, como vocês estão vendo aqui, tá? Com dificuldade de passar. Agora, se rompe essa região, como vocês podem ver aqui atrás, né? De novo lá para meados de 2022, tivemos uma outra queda da região dos 37 mil dólares para cá, para essa região dos 28. Então, se rompe essa barreira, essa resistência que a gente está vendo nessa região dos 28 a 30, a tendência é dar outro salto de preço absurdo lá para os 37 mil dólares. Vocês vão ver aqui que foi um suporte em vários momentos aqui no passado para o Bitcoin, né? Desde aqui de agosto de 2021. Então, a gente pode ver um outro salto de preço muito rápido para o Bitcoin. E é isso que acontece quando a gente tem uma reversão no Bitcoin, quando a gente entra em bull market. De um dia para o outro, o Bitcoin salta muito forte, 10, 15, 20%. E se você não está comprado, você perde o bonde. É por isso que você aí, que ainda não assinou a carteira HODL, a minha carteira pessoal, pode usar o link da descrição e vir fazer parte disso para não perder o timing. Mas vamos voltar para o ponto principal. Por que você precisa ter Bitcoin? O UBS acaba de comprar o Credit Suisse. Portanto, 2 bancos acabam de se tornar somente um banco. Essa concentração está acontecendo em tudo que é lugar. Bancos maiores comprando bancos menores ou bancos que estão entrando em processo de falência. Portanto, a concorrência no setor está diminuindo. Estamos vendo uma concentração de poder em poucos bancos. Como falei, 2 bancos viraram um nesse caso aqui. Se você repetir esse processo várias e várias vezes, no final você vai ter somente um banco, um grande banco mundial, o grande banco central. Ao contrário de empresas que quando se unem você espera que esse grupo se torne mais forte, com bancos isso não acontece. O UBS acaba de comprar uma massa falida, algo que está indo para o buraco, e ele se torna mais vulnerável ao comprar esse banco falido. E se bancos gigantes estão com um problema como esse, imaginem os bancos menores, os bancos pequenos. Esse gráfico na tela mostra para vocês o tamanho do risco que vocês estão correndo ao colocar dinheiro nos bancos. Aqui no gráfico vocês têm os bancos grandes como a linha azul e os bancos pequenos como essa linha preta. O gráfico indica o total de empréstimos como um percentual das reservas desses bancos. E vocês notam que tanto os grandes como os pequenos estão dependendo mais de empréstimos nesse momento. Os grandes aqui nesse momento estão com torno de 50% das suas reservas em empréstimos, enquanto os bancos pequenos praticamente atingiram 100%, ou seja, todo o dinheiro, todo o capital disponível, na verdade, é de terceiros. Não existe capital próprio. Isso é uma loucura completa. Esses bancos vão quebrar ou serão comprados por bancos maiores que também estão com a saúde completamente abalada. E isso é uma bola de neve. Esse próximo gráfico mostra que bancos pequenos e médios possuem 80% de todos os empréstimos realizados para a compra de imóveis.
Se esses bancos quebrarem, o que acontece com o mercado imobiliário? Deixo aí a questão para vocês. E é por isso tudo que ontem saiu uma notícia global dos bancos centrais se unindo ao redor do mundo para começar hoje a abertura de torneira, a liquidez. Ligue as impressoras para ajudar os bancos, como diz essa matéria. Bancos centrais globais abrem torneiras diárias do dólar para ajudar os bancos. Pessoal, vão inundar o mercado de dólares. Bora ler essa matéria divertidíssima? Tá aqui, ó. Os principais bancos centrais, diante do risco de uma rápida perda de confiança na estabilidade do sistema financeiro, agiram no domingo, ontem, pessoal, o desespero, até no final de semana os parasitas estão trabalhando, para reforçar o fluxo de dinheiro em todo o mundo. Em coordenação com os bancos centrais de outros lugares, o Federal Reserve dos Estados Unidos ofereceu swaps diários de moeda para garantir que os bancos no Canadá, Grã-Bretanha, Japão, Suíça e zona do euro tivessem os dólares necessários para operar. E como diz a matéria, talvez isso tenha sido análogo aos esforços que sustentam o sistema depois que o mercado imobiliário, olha os imóveis de novo aí, pessoal, dos Estados Unidos entraram em colapso e alimentou uma crise financeira global. Crise e recessão dos Estados Unidos de 2007 a 2009. E a matéria continua muito interessante, pessoal. Vocês lembram que eu falei sobre os bancos menores, né? Olha aqui. Mas os problemas entre os credores de médio porte dos Estados Unidos levantaram preocupações sobre uma crise de crédito iminente. Tal crise poderia surgir se o público perdesse a fé nos bancos ou os bancos perdessem a fé uns nos outros e começassem a limitar sua exposição a novos empréstimos, que é justamente o que está acontecendo agora. E essa próxima matéria mostra o tamanho do problema. Os bancos buscam liquidez recorde do Fed, do Banco Central dos Estados Unidos, após colapso dos bancos. E olha só o tamanho disso, tá, pessoal? É o recorde que vocês vão ter das últimas crises. Então, quando a gente vê esse gráfico aqui, olha o tamanho da abertura de torneirinha ali, né, para dar liquidez, para prover dinheiro emprestado para esses bancos. Olha o que o Banco Central dos Estados Unidos, o Fed, fez. Aqui está o gráfico, tá, mostrando, por exemplo, a crise imobiliária dos Estados Unidos lá em 2008. Esse aqui foi o tamanho da torneirinha aberta, tá? Essa linha laranja mostra a quantidade de empréstimo que foi realizado naquela época. Um pouco acima de 100 bilhões de empréstimo. Se eu não me engano, isso aqui é por semana, tá? E olha só, 2020, com a pandemia, a gente chegou somente a 50 bilhões. E olha só agora, pessoal, olha esse gráfico do que está acontecendo agora, ultrapassando os 150 bilhões, ou seja, maior do que a gente teve na crise de 2008. Isso mostra o tamanho do pânico que os governos estão e que os bancos também estão nesse momento. Eles tentam te passar uma confiança para você não sair correndo e sacar o seu dinheiro dos bancos. Mas o gráfico está aí. O gráfico são dados, não são somente palavras soltas de políticos. E qual a consequência de você se endividar nesse tanto? A gente está falando sobre empréstimos, ou seja, dívida. Alguma hora, essa dívida precisa ser reparada, precisa ser paga. E se ela não for paga, o que vai acontecer, pessoal? Estamos entrando num ciclo de hiperinflação do dólar, que é justamente aquilo que matou as moedas de reserva no passado, fazendo com que elas precisassem ser substituídas por outras moedas. E enquanto eu falava, ações do banco First Republic, muito maior do que vários bancos brasileiros, voltam a ceder com preocupações sobre liquidez. As ações do First Republic Bank despencavam cerca de 30% nessa segunda-feira, mesmo depois de um resgate de 30 bilhões de dólares na semana passada. Pessoal, o negócio tá feio. A agência de classificação de risco Standard & Poor's Global cortou o rating do banco no domingo, que fez o First Republic perder o grau de investimento, e disse que a recente injeção de recursos por 11 grandes bancos dos Estados Unidos pode não resolver os problemas de liquidez da instituição. O First Republic, sediado em São Francisco, está em negociações para levantar capital de outros bancos ou empresas e poderia também negociar uma venda. Como eu falei para vocês, pessoal, mais um banco de médio porte
potencialmente sendo vendido para bancos maiores, concentração de mercado, redução da concorrência, aumento do risco para você e para todo o mercado. E quanto que o valor de mercado desse banco já caiu? As ações do First Republic derreteram 80% nas últimas 7 sessões, com temor de uma saída em massa de recursos da instituição. Caramba, pessoal, é algo absurdo, né? Vocês falam aí que o Bitcoin derreteu 80% absurdo, os bancos estão derretendo mais do que isso em uma semana. Enfim, para mim, quem não tem Bitcoin, quem não acumula Bitcoin, é completamente maluco ou não faz a mínima ideia do que está acontecendo.